Olá, pessoal. Mais uma aula aqui, Direito Processual Penal. Estamos gravando por conta do concurso de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como vão vocês, pessoal? Estudando? Reta final aí do estudo do Código de Processo Penal? Bem, a aula anterior e esta aula são aulas importantes, né? Aulas sobre apelação, aulas sobre habeas corpus. São aulas importantes, principalmente essas últimas aulas aqui. O habeas corpus, pessoal, está previsto lá na Constituição, né? Artigo 5º, inciso 68, ok? Contra abuso de autoridade no que diz respeito à liberdade, né? Liberdade de locomoção, direito de ir e vir. Bem, estamos gravando por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2023. Capital deve sair em breve, né? Porque o tribunal sempre faz isso. Concurso do interior depois do capital. Você que já está inscrito aqui no canal, continue conosco, porque continuaremos a postar regularmente aí material para o concurso de oficial de justiça, dentre outros também. Mas acompanhem aqui as playlists. Nelas vocês encontrarão aí todo o material de que necessitam para o estudo preparatório para o concurso de oficial de justiça, como disse, dentre outros também. Não é inscrito no canal? Senta o dedo aí já na inscrição, deixa o like também, tá bom? Isso é importante. Ajuda a gente aqui, tá? Muito bem. Bom saber, o pessoal tem comentário aqui no canal, né? Falado sobre o ritmo de estudo. Olha, estou estudando, maratonando aqui os vídeos. Eu tenho lido todos os comentários, sim, tá? E agradeço aí a manifestação de vocês. E vamos embora para mais um vídeo depois da vinheta. Habeas corpus e seu processo, pessoal. Artigo 647 do Código de Processo Penal. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. É uma expressão latina, né? Normalmente isso aqui entre aspas, tá? Habeas corpus é ter um corpo, ter um corpo. Então, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir. Isso é importante aqui, tá? Artigo 648 diz que a coação é considerada ilegal porque há constrangimentos na liberdade que são legais, né? Mas quando que elas serão ilegais? Vamos ver aqui os incisos. O inciso 1 que diz assim: quando não houver justa causa, ou seja, coagido na liberdade, nós não tem uma justa causa, não tem uma decisão, enfim, aí cabe habeas corpus. 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, é o que tem muito em presídios, muitas vezes, em que o réu fica preso por mais tempo do que a sua condenação. Habeas corpus aí é o caso de ser impetrado, né? Entrar. 3. Quando quem ordenar a coação, ou seja, quem ordenar a prisão ou cerceamento dessa liberdade de ir e vir, não tiver competência para fazê-lo. Ou seja, determinou que fizesse, a pessoa está coagida no seu direito, mas não tem competência para isso. Seria do juiz, em situações flagrantes aí, né? Delegado, mas que vai levar logo a seguir para a autoridade judiciária. 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Muitas vezes havia uma causa, um motivo, mas já cessou, ela não existe mais. Nesse caso, também habeas corpus. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, veja, há crimes que são afiançáveis, então cabe a fiança. Agora, se cabendo a fiança, mas delegado, juiz, seja lá quem for, não a arbitra e nem a permite,
aí nesse caso também habeas corpus, tá? Sexto, quando o processo for manifestamente nulo, tá vendo? Nulidade processual manifesta, clara, límpida, cristalina, também habeas corpus, tá? Fiquem atentos a isso, porque fala sobre liberdade de ir e vir e nulidade processual não parece ser algo de habeas corpus, mas é. Então, fiquem muito atentos a esse inciso 6. E quando extinta a punibilidade, também cabe aí habeas corpus. Essas duas são bem importantes, porque foge um pouco aquela noção, né, que tem de habeas corpus. Vamos prosseguir aí, artigo 649, que diz que o juiz ou tribunal, dentro dos limites. Pessoal, estou reposicionando aqui, tá? Fica mais fácil a gente estudar, né? Quando o juiz ou o tribunal, dentro dos limites. Opa, aqui. Quando o juiz, o tribunal, ou seja, o juiz ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, para passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, ou seja, qual for a autoridade coatora. O juiz ou o tribunal, a quem chegou o habeas corpus, dará um encaminhamento correto a esse habeas corpus, tá certo? Falar passar, ou seja, vai admitir o habeas corpus e vai julgá-lo. Não pode não admiti-lo. Habeas corpus tem que passar, tem que ser admitido e vai ser julgado, tá certo? Seja quem for a autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela que agiu e que cerceou a liberdade de alguém, que mandou prender, ou seja lá o que for que ela tenha feito. Essa é a autoridade coatora, que cometeu o ato aí que está sob o habeas corpus. 650. Competirá, ou seja, caberá, né? Do verbo caber aqui, tá? Competir no caber. Caberá conhecer originalmente do habeas corpus. Bem, conhecer originalmente é conhecer e falar assim, olha, reconheço, é o caso de habeas corpus, sou competente para isso, então eu vou julgar sim. Isso é conhecer, tá? Supremo Tribunal Federal é o famoso STF, né? Nos casos previstos no artigo 101 da Constituição. Não é o caso aqui da gente verificar o que está sendo falado lá, porque nem me parece ser tão pertinente para o concurso de oficial de justiça. 2. Aos tribunais de apelação, o tribunal de apelação varia, né? Se a autoridade que cometeu aí, a autoridade coatora for o prefeito, e um cidadão for entrar com habeas corpus, ele vai entrar com habeas corpus no tribunal de apelação, que é o Tribunal de Justiça do próprio Estado. Se a autoridade coatora for um governador, o Tribunal de Apelação é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos a governadores ou interventores dos estados, não existe mais, né? Mas pode existir intervenção, ou territórios, e ao prefeito do Distrito Federal, né? No caso aqui seria o governador do Distrito Federal, certo? Ou seus secretários ou chefes de polícia. Então, vai para o STJ quando for governador do estado ou território, governador do Distrito Federal ou seus secretários ou chefes de polícia. Apesar de falar prefeito do Distrito Federal, ele está se referindo ao governador do Distrito Federal, que a lei é um tanto antiga, tá? Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará. Opa! Primeiro, a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.
Veja, a competência do juiz cessa sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Um juiz de uma comarca não vai ser competente para julgar o habeas corpus pela coação de um juiz que é o seu par, né, seu companheiro de trabalho. Ou o juiz não vai julgar habeas corpus de uma decisão de um Tribunal de Justiça do Estado. No caso dos desembargadores, Tribunal de Justiça e cometer atos de coação, o habeas corpus vai para o STJ também, tá? Parágrafo 2º, pessoal, não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa atual ou iminente dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública. Pessoal, após, né, a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988 e entendimento do STF, a quem cabe, né, a guarda da Constituição, não cabe mais prisão administrativa, tá? Não é possível mais. Então, falar que não cabe habeas corpus contra a prisão administrativa, nesse caso aqui está errado, ela caberia também, esse dispositivo aqui já não está valendo mais. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, ou seja, não impedirá, nem porá termo ao processo, não põe fim ao processo, desde que este, ou seja, o processo, não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Então, concessão de habeas corpus não obsta, não impede e nem põe termo. O que é pôr termo? Não encerra, né? Pôr termo é encerrar o processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos, ou seja, não esteja em conflitos com fundamentos daquela. Ou seja, a concessão do habeas corpus não obsta nem coloca fim ao processo, contanto que quem que é o este? O fim ao processo. Não esteja em conflito com os fundamentos daquela, ou seja, da medida de segurança que é o habeas corpus, tá bom? Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, esse será renovado. O que é renovado? Todos os atos a partir daquele momento em que houve a nulidade são considerados totalmente nulos e o processo retoma a partir dali, tá? Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente, nós temos a autoridade coatora e temos o paciente, aquela pessoa que está presa, né? E que tem a sua liberdade de ir e vir limitada. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. A autoridade que determinou, né? Então, a prisão daquela pessoa, a coação daquela pessoa, se ela fez isso por má fé ou por abuso de poder, ela será condenada a pagar as custas judiciais. Parágrafo único. Neste caso, será remetido ao Ministério Público, caso aqui acima, tá? Será remetido ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade coatora. Tranquilo, né, pessoal? Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado, ou seja, entrar com habeas corpus, por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Habeas corpus pode ser impetrado
qualquer pessoa em seu próprio favor ou a favor de uma outra pessoa, bem como pelo Ministério Público. Gente, isso aqui é um tanto evidente, né? Imagina uma pessoa cerceada na sua liberdade, direito de ir e vir, ela teria dificuldade para entrar com habeas corpus para si mesma, né? Por isso é possível entrar para outra pessoa. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá. O que deve conter aí uma petição de habeas corpus? A. O nome da pessoa que sofre ou que está ameaçada de sofrer violência. Pessoal, duas coisas aqui. Que sofre, né, ou está ameaçada é o paciente. Nós temos dois tipos de habeas corpus. Existe um deles que é o preventivo, ok? Quando uma pessoa é muito perseguida por autoridades. No passado, pessoal, acontecia muito com a prostituição. E aí as prostitutas muitas vezes andavam com habeas corpus na bolsa para provar, olha, tá aqui, ó. Né? Então, preventivamente já sabia que ia sofrer a violência, tá? Então, o nome da pessoa, no habeas corpus tem que conter isso, né? O nome da pessoa que sofre ou que está ameaçada e de quem exercer a violência ou coação. Quem é o paciente e quem é a autoridade coatora. Tem que constar isso no habeas corpus. A linha B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, o seu medo. Né? Seu medo é fundado em quê? Quais são as evidências disso? Que espécie de constrangimento a pessoa está sofrendo? Que espécie de coação? Tem que constar no habeas corpus, tá? C. A assinatura do impetrante. Impetrante é aquele que entrou com habeas corpus. Ou de alguém a seu rogo, a seu pedido. Rogo é o pedido, tá? A seu rogo, a seu pedido. Quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências, ou seja, residência de um e residência de outro. Certo, então, pessoal, ótimo. Olha aí, hein? Se quiser ter acesso ao PDF, tem bastante comentário, tem até exercícios também no PDF, apenas R$ 9,90. Manda um e-mail para explica isso direito concursos@gmail.com, passa a chave Pix e envia o arquivo, tá bom? Pessoal, esta aula vai ficar por aqui e eu espero que vocês tenham a chance aí de estudar com calma aí, mas direitinho até o final deste curso e que tenham uma boa prova, porque está chegando perto. Bons estudos. Tchau, tchau.